Infelizmente eu preciso te falar isso, porque não é você que alcança os resultados que você quer. Porque se fosse você, você já teria. Você já teria X de dinheiro, você já teria o sucesso profissional, você já teria o corpo, a casa, o carro, o relacionamento, a autoestima. Se você fosse a pessoa que alcança os resultados que você quer. Se você ainda não tem, é porque a versão que você é hoje não sustenta isso, não dá conta. E eu sei que é um porre a gente se deparar com essa verdade, mas também é libertador quando a gente entende que é uma nova versão que alcança novos resultados. Porque resultados, eles são efeitos. E a gente só consegue mudar um efeito na nossa vida mudando a causa. Não adianta eu querer plantar chuchu e colher morango, e eu continuar plantando chuchu e continuar querendo colher morango. Não existe isso, não existe essa possibilidade. As leis de Deus já estão consumadas. Se eu quero comer morango, eu preciso mudar a causa, mudar a semente, mudar o tipo de cuidado, mudar a nutrição, para que eu plante morango e colha o efeito, que é o morango. E quando a gente fala de nós, seres humanos, quando a gente fala em mudar a causa, é mudar os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações, os meus hábitos, os meus comportamentos. E tudo isso nasce da sua personagem. Quem é a pessoa que evolui, que cresce, que adquire habilidades, que alcança o resultado que você quer? É a sua nova personagem. E a gente não pode começar essa série de 180 dias criando a nossa realidade sem que nasça um novo personagem que alcança um resultado diferente do que a gente tem hoje. Então vamos comigo nessa. Esse é o diário de alguém que decidiu criar sua própria realidade. Bom, como eu falei pra vocês, eu poderia estar esperando o cenário perfeito, as condições perfeitas pra gravar pra vocês, mas eu comecei essa série exatamente com o episódio 1, dizendo que a hora certa é uma ilusão. E realmente é. Então eu tô aqui no meu quarto, ainda em obras, desorganizado, não tá tudo pronto, mas eu decidi que é essa versão minha que eu ia sustentar, a versão YouTuber, a versão que não era natural ainda pra mim, é uma coisa muito nova, mas que eu decidi isso, então eu preciso sustentar essa versão independente do cenário atual. Porque não é o cenário que vai mudar a tua vida, é a versão que você decide treinar mesmo diante do caos. Nesse episódio todo, eu quero trazer pra vocês um ponto central da onde tudo se expande na nossa vida, que é a nossa autoimagem e a transição de identidade que a gente pode fazer. Nós somos pessoas que se identificamos e criamos uma personagem na nossa cabeça, uma imagem mental de nós para dar sentido à nossa vida, à nossa existência. Então a gente coloca o nome dessas características que a gente tem sobre nós de personalidade, de identidade, que nada mais é um envolvimento emocional que você tem com determinada informação sobre você que você toma como verdade. E isso se torna uma crença sua. A sua autoimagem é o seu sistema de crenças sobre você. E nesse episódio a gente vai falar sobre transição de identidade, sobre você transmutar de uma personalidade, uma identidade que você tem, para uma identidade mais autêntica, mais livre, mais espontânea sua. E para que exista uma transição de identidade de uma pessoa, às vezes com aspectos mais limitados, porque eu sei que muitas vezes a gente quer fazer tanta coisa na nossa vida e parece que tem uma corrente invisível que prende a gente de dar o passo, de sustentar, de ter disciplina. E essa corrente invisível nada mais é do que a imagem mental que você tem de você. E aí quando isso não é coerente com a versão sua que você precisa sustentar,
isso gera um conflito, isso gera incoerência. E aí o seu comportamento vai estar coerente com essa imagem que você tem de você. Então, às vezes você procrastina, às vezes você tem preguiça, às vezes você não começa o que você termina, não porque você não é capaz, não porque você não pode, não porque você não consegue alcançar isso, mas talvez porque a imagem mental que você tem de você está incoerente com as coisas que você está tentando construir. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Construir a pessoa que alcança os seus resultados. Porque normalmente a gente se apega tanto ao resultado que a gente quer, aquela casa, aquele carro, aquele salário, aquele relacionamento, e fica só nisso. Esquecendo que isso é o efeito, não é a causa. Existe um processo de causas mentais e físicas para que eu chegue nesse efeito. Mas a nossa cabeça fica tão voltada pro efeito, eu quero emagrecer, eu quero ser rica, eu quero um relacionamento tal, eu quero a casa tal, que a gente para aí. Sem pensar que isso é só a consequência, isso é só o efeito e a causa. Quem é a pessoa que alcança o que você quer? Ai, Lari, mas eu não tenho objetivos, não tenho sonhos assim. Então, primeira coisa de tudo, você tem que entender que sonhos e objetivos na nossa vida não é sobre o sonho e o objetivo em si. É sobre quem você precisa se tornar para chegar lá. As habilidades que você precisa construir. Ser uma pessoa melhor. Porque se eu tenho um resultado aqui e eu quero um resultado aqui, eu preciso necessariamente me tornar uma pessoa melhor. Às vezes eu preciso ter mais calma, mais disciplina, mais constância, preciso ter mais controle emocional, preciso saber usar o meu tempo com mais inteligência, preciso ter mais foco, mais concentração, preciso saber dizer não. Então são diversas habilidades que, se eu quero subir de nível, e eu falo pra você, queira subir de nível, não diminua os seus sonhos de acordo com a sua realidade atual. Pelo contrário, aumenta a sua fé para que você entre em coerência com os seus sonhos e não diminua eles para a sua realidade atual, porque a sua realidade atual ela não te define. Então, os sonhos, os objetivos são só pretextos para nós nos tornarmos pessoas melhores. Quando eu chego lá e pego o carro que eu quero, entro na casa que eu quero, olho no espelho e vejo o shape que eu alcancei, não é sobre o objetivo em si. É sobre o processo que me levou até lá. É o processo, é o tornar divertido, é o tornar prazeroso a minha evolução, o meu crescimento, os meus erros, os meus tropeços, os aprendizados no meio do caminho. E é nisso que a maioria das pessoas não querem passar, pelo processo de ser. E isso começa com a construção de uma personagem, de uma identidade, que independente do que esteja acontecendo do lado de fora, você vai se lembrar de quem você é. Porque é só questão de tempo e treino para isso se materializar como um efeito no plano físico. Mas tudo começa no plano emocional, no plano mental, ou seja, é interno antes de ser externo. E aqui a gente vai formar, nesse episódio 2, a personagem que alcança os resultados que eu quero, a personagem que alcança os resultados que você quer. Então, até 2020, eu era a Larissa CLT, né, que trabalhou em consultório, trabalhou como vendedora em loja de shopping, 10 anos de CLT, e fazia freelance, entregava panfleto, trabalhei em loja de suplementos, em loja de cosméticos, ou seja, a minha vida era sobreviver. Quando veio a pandemia e eu fui demitida do meu trabalho CLT, eu senti isso como um chamado pra... Tá, agora quem é a pessoa que alcança os resultados que eu quero viver? Porque chega, tô cansada de viver isso. Então quero que você entenda que as coisas não vão acontecer rapidamente, mas as coisas vão acontecer com uma decisão profunda e sustentada. Muitas vezes, primeiro, do que o que você não aceita mais viver na sua vida. Eu não aceito mais viver isso. Às vezes a gente não tem clareza exatamente do que a gente quer, mas a gente sabe muito bem o que a gente não quer mais viver. Então, às vezes, o seu processo de transformação, de criação da sua realidade, começa com uma decisão do que você não quer mais viver.
E eu entendi que naquele momento eu não queria mais viver algumas situações que eu estava vivendo, de matar um leão por dia, de sofrimento, de cansaço, de trabalhar 12 horas, 14 horas por dia e não ver evolução, não ver crescimento. Eu vi que a minha energia estava sendo alocada de uma forma não muito inteligente, vendendo o meu tempo. E aí que nasceu a Lari terapeuta, a Lari criadora de conteúdo, a Lari empresária, a Lari influenciadora. Nada disso era natural para mim. Eu tinha vergonha da minha aparência, eu tinha vergonha de falar, eu não conseguia ligar a câmera e falar com vocês. Era uma trava, para você ver como as travas são muito mais mentais. Eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu não me sentia confiante, eu me sentia insegura, a minha oratória era péssima, me faltava treino. Todas essas versões eu precisei vestir essas versões e me treinar para que isso se tornasse cada vez mais natural. E mesmo sem eu me sentir pronta, porque a gente nunca vai se sentir pronta totalmente, eu fui alimentando a minha nova identidade, a minha nova personagem. E com isso, as minhas vontades, você vai perceber muito isso, as suas vontades vão começar a mudar, os seus comportamentos, os seus hábitos, a imposição de limites, o que você diz não ou diz sim, vai começar a mudar quando você sustenta a personagem que você quer. E, consequentemente, isso fez com que os meus resultados começassem a mudar. Eu me tornasse cada vez mais desperta para a minha realidade, para os meus pensamentos, para os meus sentimentos, para as minhas falas, para os meus comportamentos. E isso, consequentemente, mudou os meus resultados. Lembra disso, é a sua personalidade que sustenta a sua realidade. O nosso cérebro, ele não diferencia o que é real do que é repetido com emoção. Tudo que você repete com emoção vira a sua identidade. Então, se você sempre acha que você é feia, que você é pobre, que você é gorda, que você não tem resultados, que você não é corajosa, que você não tem autoestima, todas as vezes que essa afirmação vem com uma carga emocional e você repete isso várias vezes, isso se torna a sua identidade. E a sua mente precisa confirmar do lado de fora, com situações, com pessoas, com circunstâncias, que é verdade isso que você acredita sobre você. O que é o papel da inteligência emocional? É você saber direcionar a sua energia com muito mais consciência e muito mais intencionalidade. Que aí você direciona para onde você quer, você tem um poder. E você precisa saber usar esse poder. Saber direcionar, saber controlar esse poder. Porque senão vira aquela frase, né? Para quem não sabe o que quer, qualquer resultado tá bom, qualquer coisa basta. E hoje o que a gente vai fazer aqui é um direcionamento de energia, é tornar intencional o que eu quero para que eu não colha coisas indesejadas. E mesmo a gente treinando, vão vir coisas indesejadas, vão vir testes. A gente fala na Academia de Inteligência Emocional, testes de comprometimento. Quando a gente está mudando e vem situações para fazer com que a gente volte para a nossa versão antiga. Né? Vão vir coisas indesejadas, mas o controle emocional e a consciência, o despertar para perceber as situações é diferente para quem tem inteligência emocional. O Dr. Maxwell Maltz, nesse livro aqui, ó, Desperte Sua Personalidade, ele diz que a nossa autoimagem é o ponto central das nossas crenças. Então, como ele percebeu isso? Ele percebeu que ele era um cirurgião plástico, e ele percebeu que muitas pessoas faziam a cirurgia plástica e mesmo que o resultado tivesse perfeito, assim, lindo, aquela pessoa ainda se enxergava feia, ainda encontrava vários defeitos nela. Por quê? A imagem mental, a representação dela na mente dela ainda era distorcida. Então poderia mudar o que fosse do lado de fora, que se a percepção dela não mudasse, ela ainda ia continuar se sentindo feia. E antes da gente ir pro exercício que eu vou passar para vocês, eu vou falar 3 erros que podem travar a sua evolução. Primeira coisa, você foca somente no objetivo final, no efeito, e não nas causas. Foi uma coisa que eu falei agora no início, mas é um erro muito comum. A gente focar só no efeito que a gente quer, naquele resultado final, sem entender que as causas é que devem ser o meu foco.
É onde precisa estar a minha energia. O que eu tô fazendo, o que eu tô pensando, como tá meu envolvimento emocional para que eu chegue no objetivo. Segunda trava, você quer saber como vai acontecer as coisas antes de você dar o primeiro passo, antes de você começar. Você quer garantias. Não existem garantias. O processo pode ser muito diferente da forma que a gente imagina. Então, se eu saio daqui, eu sou do interior de São Paulo, sou de Campinas. Se eu saio daqui para ir lá para Ilhabela, que eu adoro ir para lá, praia, eu sei tudo que vai acontecer no caminho. Eu sei que hora eu vou pegar trânsito, eu sei se vai ter um acidente, eu sei tudo que vai acontecer, eu sei todas as curvas que eu vou fazer, eu sei todo o trajeto. Eu não sei. Eu só sei que eu preciso pegar o carro e estar em movimento. O que vai acontecer nesse processo, eu só vou saber em movimento. Porque se eu não sair do lugar, eu não sei o que vai acontecer durante o processo. Eu não consigo ver o final. Eu consigo ver a próxima curva, a próxima placa. E é assim com a construção dos nossos objetivos. E terceiro erro é que você não sustenta a sua nova versão. Você começa empolgada, começa animada, agora vai, agora eu chego no shape, agora eu vou conseguir guardar dinheiro, agora eu vou fazer mais dinheiro. E aí você vai desanimando no processo, você vai murchando. Porque você não tá ancorada naquela pessoa que você precisa se tornar. Você tá ancorada só no objetivo final e isso fica vago demais. E esse exercício de hoje é para você sustentar. Nesses 180 dias a gente vai sustentar juntas essa personagem que alcança os objetivos que a gente quer. Então agora, papel e caneta na mão ou bloco de notas. Eu gosto muito do bloco de notas. Se você é uma pessoa que usa bloco de notas, faça no bloco de notas. Ou se não, faça no caderno, escreve aqui, ó. A gente vai precisar de 4 folhas. Acho que tá balançando aqui, gente, desculpa. O Alex precisa colocar as outras partes da mesinha aqui que chegou. Então, a gente vai precisar de 4 páginas, porque a gente vai trabalhar 4 áreas da nossa vida. Número 1, pessoal. Essa área a gente vai falar sobre sentimento, sobre o sentimento que você quer sentir nesses 180 dias. A gente vai focar em um específico. Uma meta, no máximo 2 para cada área. Um objetivo, né, para cada área. Segunda área, relacionamentos. Terceira área, dinheiro e profissional. E quarta e última área, saúde e corpo. E qual é a estrutura que vai ter em cada área? Então, todas as áreas vão ser iguais essa estrutura. Então, o primeiro é o seu objetivo final. É o quê? O efeito que você quer colher. Então, a gente vai focar em um único objetivo para cada área ou no máximo 2 objetivos. Então, qual é o resultado final? O que você quer colher lá? Né? Você vai plantar um negócio, o que você quer colher lá no final? O que você quer que nasça? Segundo ponto, quem é a pessoa que vive isso? Agora é a construção do personagem. Então, se você tem esse resultado aí, você já tem esse resultado. Como é a pessoa que vive isso? O que ela faz? Como é a rotina dela? Descreve a personagem. Se você tem esse resultado, quem é a personagem que chega nesse resultado? Para você começar a se naturalizar com isso. Terceiro ponto, o que ela faz? Agora a gente vai entender o que são as causas físicas. O que essa personagem, o que essa pessoa faz que ela tenha esse resultado final. Quarto ponto, o que ela sente. Agora a gente está falando não mais de uma causa física, que é o que a maioria foca, né? Só na causa física. A gente está pegando agora a causa emocional. Essa pessoa que já tem, né, esse resultado, esse efeito final. Essa pessoa que tem uma personagem, que é uma personagem que alcança isso, com as coisas que ela faz, como ela se sente? Aí você vai descrever. Aí ela se sente confiante, ela se sente segura, ela se sente poderosa. Você vai descrever os sentimentos que essa pessoa sente, que você sente, que a sua personagem sente, alcançando isso. Quinto ponto, o que é inegociável para ela. Então a pessoa que tem esse resultado, que é essa personagem, que faz o que faz, que sente o que sente, o que é inegociável para ela, para chegar nesse resultado? E por último, para finalizar, uma afirmação que define essa sua personagem. Então, por exemplo, coloquei aqui para dar o exemplo do meu. Na área pessoal, né, que está relacionada com um sentimento principal que eu quero nutrir nesses 180 dias, eu coloquei o objetivo final, ser uma mulher mais autoconfiante. Autoconfiança. É essa palavra, esse sentimento que eu quero.
Quem é essa mulher? Definição da personagem. Eu coloquei, ó, ela é disciplinada porque ela confia no que ela tá criando. Ela não age por obrigação, mas com intenção. Ela sabe que cada escolha tem um impacto no futuro. Ela não precisa se provar, ela se conhece, ela se entende. E é por isso que ela sustenta seus passos mesmo quando ninguém tá vendo. O que ela faz? Causas físicas. Ela organiza seus dias, ela escolhe horários que funcionam para ela, ela mantém rituais que reforçam a sua visão. Ela começa e termina as coisas que ela faz, ela fecha ciclos, ela mantém os acordos que ela tem, e isso vai tornar ela mais confiante. Como ela se sente? Ela se sente confiável, orgulhosa de si, segura das suas decisões, em paz com seu próprio ritmo, ela sente que pode contar com ela mesma. Requisitos inegociáveis: uma rotina clara, silêncio para ouvir a sua intuição, pausas intencionais, limites, baixas distrações e autossabotagem. Afirmação final: eu sou uma mulher que confia no que está construindo. Outra área, relacionamento. Qual é o meu objetivo final? Trabalhar a minha energia feminina e reduzir o excesso de energia masculina. Porque eu venho de uma linhagem na minha família em que as mulheres são muito duras, muito mandonas, sabe? Mandam no marido. E com o tempo, essa energia masculina em excesso, eu não tive pai, né? Minha mãe foi mãe solteira, uma mãe muito jovem. Então eu não tive a presença do masculino, eu tive que aprender a me virar sozinha, a fazer meu próprio dinheiro, a correr atrás das minhas coisas. Então eu tenho muita energia masculina. E quando eu não equilibro isso e trago mais a energia feminina da calma, do ser cuidada, da paciência, do deixar o outro fazer as coisas dele, essa relação acaba se tornando uma relação de mãe e filho, né? De uma pessoa que manda na outra. Isso não é legal. Então quem é essa mulher? Ela é segura da própria essência, ela não precisa controlar porque ela confia, ela se permite ser cuidada, ser vulnerável, ser suave, ela inspira o outro a ocupar o papel dele porque ela ocupa o dela com verdade. O que ela faz? Ela é mais doce, ela pausa antes de reagir, ela respira fundo antes de interromper, se cuida mais, se arruma com prazer, desacelera sem culpa, pede ajuda, recebe ajuda e abandona o hábito de tomar as rédeas de tudo. Como ela se sente? Ela se sente segura, acolhida, em paz com a sua sensibilidade, conectada com o próprio valor. Requisitos inegociáveis: diálogo gentil e verdadeiro, espaço para sentir antes de reagir, parceria mais consciente, não maternagem, tempo para nutrir sua própria energia feminina. E a afirmação final: eu sou feminina, leve, cuidada e desejada. No corpo e na saúde, meu objetivo final: diminuir 10% de gordura e aumentar 5 kg de músculos e fazer uma cirurgia plástica específica, que eu não vou dizer aqui, que eu vou deixar em segredo. Isso aqui tá só comigo. Tem coisas que, ó, boquinha calada, só você deve saber. Quando acontecer, todo mundo vai saber. Mas isso não é sobre inveja, não é sobre olho gordo, porque as coisas acontecem conforme você acredita. Se você acredita que existe inveja, que isso te afeta, adivinha o que vai acontecer. Mas não é sobre isso, é sobre realmente quando você conta as coisas, meio que você perde a energia disso. Meio que você já contou, né? Não tem surpresa, não tem nada. Então não guarda essa energia para na hora de pegar o que é seu, na hora de você realizar, todo mundo vai saber. Aí eu escrevi: quem é essa mulher? É uma mulher que trata o corpo como templo, cuida da presença, disciplina, prazer. O que ela faz? Ela treina com constância, ela se alimenta com comida de verdade, ela descansa com qualidade. Como ela se sente? Ela se sente viva, segura, forte, bonita. Isso é muito importante para você lembrar da emoção. Você fechar o olho e sentir as emoções que a sua personagem tem. E aí os requisitos inegociáveis: sono restaurado, alimentação mais estratégica, treino com intenção, uma rotina de tempo para cuidar de si, então horários inegociáveis de treino. Afirmação final: meu corpo reflete o amor e a força que eu escolho todos os dias. A última área, objetivo final: bater uma meta de investimentos, de dinheiro investido, X, e impactar, né, conseguir mais 1.500 novas alunas para a Academia de Inteligência Emocional, nesses próximos 180 dias. Então, quem é essa mulher? É uma pessoa estratégica, ela tem visão de longo prazo, ela sabe onde chegar, ela cresce com propósito, ela não vende por pressão, mas ela convida as pessoas a conhecerem seu próprio poder e a sua verdade.
O que ela faz? Causas físicas. Organiza suas ideias, executa planos de ação, analisa números, estuda estratégias, grava conteúdo com entrega, se compromete com consistência. Como ela se sente? Causa emocional. Ela se sente próspera, preparada, ela confia no que ela oferece, sente que merece tudo que está construindo. Requisitos negociáveis: clareza nas metas, rotinas de execução, vender com intenção, gestão financeira, energia direcionada para a produção e não para consumo, né, ser extremamente consumista. E a afirmação final: eu recebo em abundância porque eu entrego transformação. E para ancorar ainda mais essa nossa personagem, eu quero que você escolha um símbolo, um objeto físico. Pode ser um colar, um anel, uma garrafinha, uma pulseira, um relógio. Escolhe um objeto físico para você ancorar essa sua personagem. Eu escolhi o meu anel, é um anel de pedra pirita, e esse vai ser o meu símbolo, vai ser a minha ancoragem da personagem que eu tô criando. Por que fazer isso? Toda vez que você olhar para isso, você vai lembrar dessa personagem que você criou. Você vai lembrar da pessoa, da mulher, do homem que eu escolho ser. Tá aqui. Eu não posso me esquecer disso. Quando tiver um caos, quando tiver qualquer coisa, estiver passando qualquer coisa, eu vou pegar nesse objeto e eu vou olhar para ele e eu vou lembrar de quem eu preciso sustentar. Então é importante que as 4 afirmações que você criar para cada área da vida se tornem cada vez mais automáticas na sua vida. Então escreve num post-it a afirmação de cada área, sabe a afirmação final que a gente faz? E repete ela todas as vezes que você sentir que precisa voltar para quem você é. Não é quem você está sendo, você é. Agora, se você quiser fazer isso com ainda mais profundidade, a gente tem um módulo inteiro com 10 aulas sobre mudança de autoimagem, personalidade e identidade, lá dentro da Academia de Inteligência Emocional, onde a gente tem 10 exercícios, um para cada aula, pra gente se aprofundar nessa mudança de autoimagem. Que muda tudo na nossa vida, muda os nossos comportamentos, os pensamentos, é uma cascata de transformação. As vagas da Academia de Inteligência Emocional abrem dia 7/7 às 11 horas e ficam abertas por um tempinho ali limitado, então eu te espero para você se aprofundar nesse conhecimento lá dentro. E agora, para finalizar, se você assistiu até aqui, se isso impactou a sua vida de alguma forma, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa sua curtida e vamos comentar a nossa frase do episódio de hoje. Então, se você assistiu até aqui, comenta: eu ajo como quem já é. Eu ajo como quem já é. Não deixe de fazer esse exercício e usar o seu símbolo. Escolheu o seu símbolo? Posta nos stories e me marca. Só a gente vai entender. Até o próximo treino. Beijo!